O Banco do Nordeste é agente de governo que atua na região Nordeste e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, tem como principal papel promover o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. E se faz isso principalmente pela participação maciça nos financiamentos de longo prazo para as empresas que queiram se instalar na região. Então, diante disso, o tema que nos foi apresentado para discutir um pouco aqui é mecanismos para induzir a política industrial do Brasil nos novos polos de desenvolvimento. Como a Esther bem falou, o Nordeste brasileiro vem apresentando nos últimos anos um crescimento maior do que a média nacional, mas pela distância que é observada no nível de desenvolvimento entre as regiões, principalmente sul e sudeste do Brasil, e as demais regiões, principalmente o norte e o nordeste, ainda há muito que ser feito. Precisa se acelerar substancialmente esses investimentos que são feitos na região para que nós consigamos diminuir essa distância e promover a melhoria de vida das pessoas que lá residem. Nós temos... Aponto para onde? Para... Qual é o... Ok. Fazer um curso de mouse aqui vai fazer. Nós temos, nos últimos anos, o governo federal lançou algumas políticas industriais, a primeira delas aí que a gente faz referência nos anos de 2004 até 2007, que tinha esses três grandes objetivos, né? Ações horizontais, principalmente, como você também falou, isso aí, voltadas para inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção externa, modernização industrial, ambiente institucional e aumento da capacidade produtiva. Algumas opções estratégicas de mercados que, se houver investimento, contribui para uma aceleração do desenvolvimento na região, como software, semicondutores, e atividades que promovam também o futuro, biotecnologia, nanotecnologia, enfim, tinha essa visão. A segunda, que foi lançada em 2008, a segunda dos últimos anos, tinha 4 grandes objetivos. O primeiro deles, ampliar a capacidade de oferta da economia, isso o Brasil todo, preservar a robustez do balanço de pagamentos, elevar de novo a capacidade de inovação e fortalecer as pequenas e microempresas para o Nordeste brasileiro. Esse é um dos principais desafios, porque precisa haver uma inserção social muito grande, precisa haver uma geração muito grande de emprego, e a capacidade de geração de emprego das micro e pequenas é bem superior do que das grandes empresas. E por último, lançado recentemente o Plano Brasil Maior, que tem estas orientações estratégicas, de novo, a inovação e o desenvolvimento tecnológico como carro-chefe, criar e fortalecer competências críticas da economia nacional, aumentar o adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor, ampliar os mercados internos e externos das empresas brasileiras, porque também, além de produzir, nós temos conseguido evoluir a capacidade de consumo, e isso no Nordeste é muito presente, e o plano vem buscar ajudar nisso aí também. Garantir o crescimento socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável, isso é muito importante para a nossa região, região Nordeste do Brasil, porque o desenvolvimento ele tem que vir junto com a inserção das pessoas, desses 16 milhões de pessoas que ainda sobrevivem abaixo da linha de pobreza que a Raquel, que a gente até se referiu, 10 milhões sobrevivem no Nordeste brasileiro. Então, lá mais do que em qualquer outro lugar, precisa haver uma preocupação com o desenvolvimento inclusivo, onde haja a inclusão social das pessoas, e ampliar os níveis de produtividade e competitividade da indústria brasileira. Descendo um pouco para o Nordeste, por que o Nordeste nos últimos anos vem se apresentando como essa região, né? O que tem acontecido lá que fez o Nordeste se desenvolver um pouco mais aceleradamente do que o restante do país? A primeira coisa que a gente faz referência aqui é a mudança da composição setorial do PIB. Nos últimos anos a gente vê aqui a composição do PIB do Nordeste brasileiro, que era muito agrícola e vem diminuindo a sua participação na agricultura, aumentando substancialmente na indústria e nos serviços. Com os investimentos que estão sendo feitos hoje na região, principalmente em infraestrutura, e isso tem possibilidade da atração de indústrias, há uma expectativa de crescimento firme da indústria até 2020 na região, o que muda, né, o que era o Nordeste, por exemplo, nos anos 70, onde 23% do seu PIB vinha do setor agrícola. A expectativa é que em 2020 essa representação da agricultura
desça aí para 5%, com 30% da indústria e o restante setor de serviços que vem crescendo substancialmente, movido principalmente pelo segmento do turismo. Nós temos uma representação gráfica desse aumento, né, desse desenvolvimento do Nordeste brasileiro no comparativo com o Brasil nos últimos anos. De fato, o Nordeste vem crescendo a taxas superiores à média nacional. Só que a distância, isso foi muito bem mostrado aí pelo gráfico anterior que você falou, ainda é muito grande. Se continuar havendo esse crescimento médio superior, mas permanecendo com essas taxas, 1, 2, 3% acima da média nacional, vai precisar de 100 anos para que a gente, olhe lá, né, para que a gente chegue num equilíbrio entre as regiões. Então, precisa que se haja investimentos, e isso vem acontecendo nos últimos anos, substanciais, de infraestrutura principalmente, para promover a atração de novas empresas que vão para lá se instalar, gerar emprego, gerar o desenvolvimento da região, para que essa diferença ela aconteça de forma mais rápida, de forma mais veloz, incluindo as pessoas junto com o desenvolvimento industrial. Nós temos também, observamos fortemente aí no Nordeste um aumento do PIB per capita, né? Vemos aí que nos últimos anos nós saímos de um PIB próximo a 4 mil dólares para 5,7 mil dólares em 13 anos. Nós temos o Nordeste com um potencial, por isso é que é um dos novos polos de desenvolvimento, principalmente pela localização geográfica. O Nordeste é o ponto mais perto da Europa, é o ponto mais perto das Américas, e isso facilita o tempo, diminui, encurta bastante o tempo de exportação dos produtos que lá são manufaturados. E nós temos as capacidades da própria região. Se a gente fizer uma comparação com alguns países da América do Sul, o Nordeste, comparando aí Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, seria o Nordeste sozinho a segunda população. Então isso é um grande mercado consumidor que se abre, principalmente com a melhoria da capacidade de renda que se observou na região e, portanto, contribui para que haja a atração de investimentos e a perspectiva de crescimento da região. O PIB, o PIB do Nordeste brasileiro ficaria acima do PIB chileno, por exemplo, ficaria aqui em quarto, comparando com Colômbia e Argentina, com um substancial volume de produto, que também é um atrativo para as empresas e que ao longo do tempo isso ficou meio despercebido. Não houve um incentivo governamental muito forte, o que começa a haver muito substancialmente nos últimos anos, e a área geográfica também extremamente vantajosa, que dá para várias empresas se instalarem substancialmente. As fontes de crescimento dos últimos tempos, nos últimos períodos aí, foram várias. Eu diria que não é uma coisa sozinha que justifica porque o Nordeste vem crescendo mais do que a média nacional. Acho que o movimento começou principalmente com os programas sociais do governo. O governo percebeu que há uma faixa da população muito abaixo da linha, da faixa considerada digna de sobrevivência, e precisou iniciar com essa transferência de renda por meio dos programas sociais, fundamental. Acho que qualquer coisa que você queira fazer, se as pessoas não têm nem o que comer, fica difícil você iniciar qualquer movimento. A partir daí, houve uma valorização real do salário mínimo, e como é uma região onde o salário mínimo ainda predomina na faixa de renda da população, isso significa muito, representa muito na economia, o impacto que isso traz para a economia é muito forte. O crescimento dos empregos formais, com a instalação de novas empresas, com o incremento do parque industrial principalmente, há um aumento da oferta de empregos formais, processos de ascensão social decorrente da renda, as pessoas começam a consumir, e o consumo é um caminho sem volta. A partir do momento que você adquire uma televisão, a partir do momento que você começa a vislumbrar a possibilidade de pagar a prestação de uma moto, que moto no Ceará, no Nordeste brasileiro hoje é o que a gente chama lá de o cavalo do sertão. Quem tinha cavalo antigamente, andava de cavalo, hoje anda de moto. E é muita, é uma coisa assim que substancialmente movimenta a economia. Política de crédito, principalmente crédito de longo prazo, para instalação e apoio de empresas, a empresas que queiram lá se instalar. Investimentos públicos em obras de infraestrutura, muitos investimentos sendo realizados nos últimos anos, com perspectiva de grandes investimentos serem realizados, estão em andamento, e outros em processo de atração para a região. Investimentos privados que vêm porque houve o investimento público, principalmente na infraestrutura, e todos esses fatores ampliam a capacidade produtiva da região de forma permanente. Não é uma coisa que você faz uma intervenção, tem um resultado ali pontual decorrente daquela intervenção, mas
quando nós temos recebido no Nordeste vários investimentos de infraestrutura, como ferrovias, portos, enfim, esses investimentos eles trazem, né, uma grande quantidade de empresas atraídas por essa perspectiva de infraestrutura, e isso atua fortemente na região de forma permanente. Não tem um resultado temporário, um resultado pontual, mas que se prolonga ao longo do tempo. Estes investimentos, né, que tem previstos aí para os próximos anos, 2012, 2014, são coisas que já começaram, são coisas que estão em andamento. Nós temos refinarias sendo instaladas em vários estados da região. Uma refinaria, tudo hoje na vida, quase tudo, né, vem da refinaria ou da siderurgia, né, a cadeira, o plástico, o copo, tudo vem decorrente da refinaria ou da siderurgia. Foram os grandes motores de desenvolvimento da região sudeste em tempos passados, e esse movimento começa a chegar no Nordeste brasileiro e traz junto com ele toda essa perspectiva de desenvolvimento acelerado para diminuir essa distância, né, entre as regiões. Nós temos ferrovias, grandes ferrovias, principalmente para possibilitar o escoamento da produção. Nós temos a ferrovia transnordestina, que vai levar a produção dos cerrados para os portos, que são outros grandes investimentos, portos e aeroportos. Nós temos hoje o porto de Itaqui no Maranhão, temos o porto do Pecém no Ceará, porto do Suape no Pernambuco, que na circunvizinhança desses portos se desenvolvem grandes complexos industriais, e essas ferrovias, principalmente a ferrovia transnordestina, vai possibilitar o escoamento da produção para esses portos. Aeroportos sendo ampliados, aeroportos de carga sendo construídos, trazem com essa infraestrutura a possibilidade de também escoar a produção, a possibilidade de receber pessoas, desenvolver o turismo. Nós temos interligação de bacias hidrográficas para combater um dos principais problemas do Nordeste, que é a falta de água. A presidenta Dilma hoje está reunida em Aracaju com os governadores da região para discutir exatamente os impactos da seca, porque este ano as chuvas no Nordeste brasileiro estão bem abaixo da média histórica, e isso impacta diretamente na vida de milhões de brasileiros. E essa interligação de bacias hidrográficas que vários estados estão fazendo, né, possibilitam que essa convivência mais permanente na região do semiárido, principalmente com a falta de água. Rodovias sendo construídas em todos os estados, metrôs para tratar a questão da mobilidade urbana, que se aqui em São Paulo nós temos, né, isso de forma mais acentuada, mas isso começa a chegar muito fortemente nos grandes centros urbanos do Brasil, e os metrôs começam também a se tornar realidade. As obras da Copa do Mundo, que para além dos estádios, das arenas de futebol, trazem um grande benefício para a cidade sede, principalmente na questão da mobilidade urbana, e isso é um legado que fica para depois do acontecimento esportivo. E essas melhorias estruturais para as cidades também contribuem para a instalação de novas empresas, instalação de novas indústrias, porque as pessoas tendo a infraestrutura vão com muito mais facilidade. E esses investimentos que estão em andamento, com os que estão previstos até 2014, montam aí no Nordeste algo em torno de 125 bilhões de reais para os próximos dois anos e meio, até 2014. Investimentos privados também estão em franca expansão. Nós temos montadoras de automóveis. Hoje o estado da Bahia já tem lá a sua montadora, outra querendo instalar lá a chinesa, Pernambuco com a perspectiva de receber a montadora da Fiat, com uma grande planta, né, que talvez se assemelhe a que hoje funciona no estado de Minas Gerais, e os demais estados negociando com diversas montadoras na instalação de plantas também no Nordeste brasileiro. E como o mercado de consumo começa a crescer fortemente, também é vantagem para as montadoras, tanto pelo consumo interno da própria região, como pela proximidade, né, para a exportação. Nós temos siderúrgicas sendo implantadas, nós temos usinas eólicas, já várias em funcionamento, e várias outras também que os leilões já foram realizados em implantação no Nordeste, fábricas de produção, enfim, são vários investimentos públicos que, por sua vez, atraem os investimentos privados, e a expectativa é que estes investimentos públicos e privados acelerem fortemente esse processo de desenvolvimento da região. Algumas potencialidades do Nordeste brasileiro, né? Nós temos o extrativismo mineral ainda muito forte, que pode ser utilizado por várias empresas, o agronegócio, que é forte na região e vem se desenvolvendo cada vez mais, indústrias de transformações, das mais diversas, metal mecânico, couro, enfim. Infraestrutura é uma potencialidade de investimento grande no Nordeste brasileiro, comércio
e serviços cresce a olhos vistos o setor de comércio e serviços no Nordeste brasileiro, e para os investidores que queiram, né, ver a região como uma perspectiva de negócio de sucesso, com certeza esse é um segmento que se estimula. O Banco do Nordeste, dentro desse papel, ele é um instrumento de governo para facilitar esse processo de instalação de empresas na região. Nós atuamos na região Nordeste, no norte dos estados de Minas e do Espírito Santo, e aqui essa parte em destaque é exatamente a região do semiárido, onde há uma precipitação de chuvas muito pouca, tem um problema de água muito grave, portanto tem que ter um tratamento diferenciado. E quando a gente fala do banco como instrumento para possibilitar a instalação de empresas, ele se dá principalmente por meio do financiamento de longo prazo. Nós somos os administradores do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste e operamos principalmente no longo prazo, mas também com operações de curto prazo para complementar as operações de longo prazo, e temos uma atuação fortíssima no apoio à inovação e implantação de novas empresas que se preocupem com isso na região. Nós temos fundos, Fundesc, são fundos que o banco administra e que a gente opera muito fortemente no apoio a empresas que tragam inovação. Esse financiamento de longo prazo, hoje o banco responde por quase 70% de todo o financiamento de longo prazo contratado no Nordeste brasileiro, e isso é muito significativo, porque nós temos menos de 10% das agências bancárias da região. Então, com menos de 10% das agências bancárias, a gente alcança quase 70% do crédito de longo prazo, que é o crédito que possibilita a implantação de empreendimentos que precisam de um prazo maior para retorno do seu investimento. Portanto, é de fato um agente de governo que vem cumprindo a sua missão de promover o desenvolvimento regional. Os desafios para o Nordeste, mesmo com todos esses crescimentos, todo esse crescimento observado nos últimos anos, ainda são grandes. Nós temos a convivência com o semiárido, nós temos eu diria que essa é a missão até pessoal de cada um de nós, de reduzir a pobreza extrema. São quase 10 milhões de brasileiros que ainda vivem na pobreza extrema. Nós ainda precisamos de um financiamento, um investimento pesado em infraestrutura física, principalmente. Ainda precisa de investimentos em saúde, redução de desigualdades e uma maior inserção internacional. São desafios presentes, né? E esses desafios, eles se representam em números, porque mesmo crescendo, como a gente viu, mesmo vindo num desenvolvimento maior do que a média nacional, ainda há um déficit social muito grande para com o Nordeste, e isso se traduz nestes números, né? Nós temos aí o percentual, por exemplo, dos municípios do Brasil, 32%, a população 28%, e a população extremamente pobre, 60% dela está no Nordeste brasileiro. Então, é um déficit social muito volumoso que o país tem para com a região. O PIB, né, nós temos 13% do PIB, o PIB per capita 48%. O IDH, perceba que enquanto o Brasil tem 0,8, a gente ainda está com 0,7. Taxa de analfabetismo, enquanto o Brasil está com 9, o Nordeste ainda tem mais do dobro de analfabetismo. Nós temos a esperança de vida reduzida em comparação com a média nacional. A taxa de mortalidade ainda é bem superior à média nacional. O índice de Gini, esse é maior porque quanto maior, pior. A concentração ainda de renda ainda é maior no Nordeste do que a média nacional. Ainda nascem mais filhos no Nordeste do que na média nacional, e o esgoto, percebam que enquanto o Brasil tem 55% de cobertura, o Nordeste ainda está com 34%, ou seja, já houve uma evolução na velocidade de crescimento da região. Os governos, tanto o governo federal como os governos locais, têm a clareza e têm investido muito fortemente na busca de promover esse desenvolvimento, mas ainda há uma distância muito grande a ser percorrida para que a gente trate de igualar, né, as desigualdades regionais. Precisa que todos nós, brasileiros, tenhamos a consciência disso, né? São pessoas produtivas e que, por conta da diferença, eu diria, com que as regiões do Brasil, ao longo das décadas, foram tratadas, há essa grande discrepância nos indicadores sociais, os comparativos. Se pegar esses indicadores do Norte, do Centro-Oeste, com certeza, também, do Norte talvez seja até pior do que na comparação com o Nordeste. E aí eu diria alguns grandes desafios que se tem para o futuro da região, que o banco vem trabalhando, né, fortemente junto com os governos, buscando novas fontes de financiamento, que a gente destacou aí como 10 grandes desafios,
Instrumentos de planejamento, precisa cada vez mais que os governos tenham seus instrumentos de planejamento com revisões periódicas, para que possa ir corrigindo os rumos a partir das decisões políticas que forem tomadas. O estabelecimento de uma linha de base, metodologia de avaliação e indicadores de impacto das ações adotadas, tratar cada vez mais profissionalmente o resultado das ações, quais são os impactos gerados, de que forma aquela ação contribuiu decisivamente para melhorar a vida das pessoas e o que, precisa ser ajustado. Inserir os estados e os municípios no processo de planejamento e nas políticas de desenvolvimento, cada vez mais trazer os governos estaduais, os governos municipais para participar desse processo de planejamento. Uma necessidade de estruturar equipes técnicas qualificadas e permanentes para a gestão pública, a rotatividade das pessoas, principalmente nas prefeituras municipais, ainda é muito grande, e nessas áreas que tratam da gestão diretamente, nós entendemos que é necessário haver uma permanência, uma qualificação maior e uma permanência maior dessas pessoas nessas principais funções. Uma maior atenção aos impactos ambientais e sociais, toda e qualquer ação, vislumbrar o que pode trazer de impacto, tanto no nível social como no nível ambiental. Fortalecer as micro e pequenas empresas e os projetos com maior capacidade de geração de emprego e renda. Por exemplo, o Fundo Constitucional, a partir deste ano, 50% dele, que é um recurso estimado em 11 bilhões, por exemplo, nós estamos destinando para micro e pequenas empresas, por decisão do Conselho Administrativo do Conselho Gestor do Fundo, como forma de incentivar a instalação de micro e pequenas empresas, e até médias empresas, mas principalmente micro e pequenas, para geração de emprego e renda. Buscar novos funds para financiamento, os 11 bilhões pelo dinamismo da região, os 11 bilhões que o FNE gera, expectativa de gerar esse ano, já começam a ficar pequenos, começam a ficar menores do que a demanda. Articular com outros órgãos de desenvolvimento regional, como o CODEVASP, SUDENE, essa política de desenvolvimento para que a gente junte as forças e complemente ações de cada um desses órgãos, e principalmente uma ação integrada com os governos estaduais, principalmente na atração e apoio a novos investimentos geradores de desenvolvimento. Eu diria que esses são os principais desafios. Muito já se fez, a região muito já caminhou, e apesar de gratificante perceber essa evolução ano a ano, ao mesmo tempo a gente fica com a sensação de que precisa ser feito muito ainda, porque a distância social dos indicadores da região ainda é muito grande em relação à média nacional, e esse, eu diria, é o grande desafio de todos nós, e é para isso que o Banco do Nordeste, como outros órgãos de governo, vem trabalhando fortemente. Era isso, eu acho que procurei ser breve aí no tempo que nos foi oferecido, e agradecer a atenção de todos. Primeiro eu queria saber da Esther, vocês definem uma meta, digamos, ciência e tecnologia. Como que essa meta é desdobrada em planos, principalmente quando envolve vários ministérios, e de que forma que se dá a coordenação para que cada ministério efetivamente cumpra a parte acordada com o planejamento? Eu ia mostrar justamente isso, dando como exemplo essa agenda da indústria, né? Hoje, cada programa temático desse tem um conjunto de indicadores, e esse conjunto de indicadores há também um conjunto de metas, de objetivos, com metas e iniciativas. Tá? Então, esse conjunto de indicadores, ele é onde nós vamos, eles são os aferidores de quanto esses objetivos e essas metas serão atingidos ao longo do ano. Nós temos que fazer pelo menos uma aferição anual desse processo. Agora, é claro que os planos, como por exemplo o Plano Brasil Maior, ele tem uma coordenação que parte do próprio MIDIC, a ABDI é dividida entre MIDIC, a ABDI, o próprio Ministério da Fazenda, há um conjunto de ministérios coordenadores. Esses ministérios, eles mobilizam os outros ministérios em debates temáticos, né? E é a partir daí que são construídas as medidas e que são construídos todos os projetos de lei, toda a política pública referente
a questão industrial. No caso do Plano Brasil Sem Miséria, por exemplo, a coordenação é do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social. É ele que vai mobilizar todo o conjunto de ministérios que contribuem para os objetivos do Plano Brasil Sem Miséria. Ele que vai fazer essa coordenação. Como eu falei no início da minha exposição, hoje você consegue enxergar essas agendas transversais dentro do PPA, ou seja, isso te facilita fazer o controle dessa agenda por esses objetivos, por essas metas, por esses indicadores, por essa programação toda. E estão muito claras, na maioria dessas agendas, de quem é a coordenação. E uma questão para o Jurandir. O Banco do Nordeste já tem uma tradição antiga aí de microcrédito, de especialistas que saem aí pelos estados nordestinos ajudando a organizar a atividade. Bom, eu queria saber os números gerais, mas principalmente a relevância social nem precisa se dizer, embora você ver alguns indicadores. Mas do ponto de vista econômico, essa discussão que se tem hoje em relação à Amazônia e Nordeste, é possível pensar um modelo alternativo de desenvolvimento baseado nessas redes aí de pequenos empreendedores nordestinos? Sem dúvida, sem dúvida. O microcrédito no Nordeste brasileiro, eu diria que o BNB ele vem desde 1998, foi quando se começou, e fortaleceu-se muito a partir do ano 2003, e hoje é um exemplo de sucesso, inclusive para além das fronteiras nacionais. Pra você ter uma ideia, nós temos uma carteira hoje de mais de 1 milhão de clientes, e nós estamos falando de clientes com um ticket médio inferior a R$1.000, né, que nos permitiu no ano passado superar o volume total de recursos aplicados em mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Imaginem, fazer crédito nesse montante com um ticket médio inferior a R$1.000. Né? E além disso, a gente também tem o microcrédito voltado para o pequeno produtor rural, que a gente chama lá de agroamigo, quando é o voltado para o produtor rural, e o crédito amigo, que é o microcrédito urbano. Nosso desafio para esse ano é superar os 4 bilhões de reais em financiamentos por meio da microfinanças, e eu diria, Nassif, que é sim possível se viabilizar por meio dessas redes, desde que se faça como o modelo que foi implantado pelo banco vem sendo utilizado até hoje, seja replicado, que é o microcrédito produtivo orientado. Eu diria que a grande diferença da microfinanças operada pelo Banco do Nordeste em relação ao microcrédito tradicional que se usa no mercado é o acompanhamento, a orientação. Nós temos uma rede de pessoas que trabalham com o banco acompanhando o tomador do crédito antes da assinatura do contrato de financiamento. Nós temos a contratação feita na própria área, na própria região, com vários microempreendedores conversando junto. Nós temos o aval solidário, onde se você tem 4 microempreendedores numa determinada região, um avaliza o outro, e isso possibilita o acesso mais facilitado, porque diminui um dos grandes dificultadores, que é o acesso a garantias para serem oferecidas no financiamento. E nós temos o acompanhamento depois que se assina o empréstimo. O nosso assessor ele acompanha a aplicação desse recurso. A gente ministra cursos de gestão financeira, a gente ministra cursos de controle de estoque, coisas simples, cursos simples para ter fácil entendimento pelas pessoas que tomam. Mas isso vem possibilitando que haja um grande retorno, um grande resultado e um grande crescimento dos micro e pequenos negócios que são apoiados pelo microcrédito do Banco do Nordeste. Outra grande diferença é que mais de 60% das empresas, das micro e pequenos negócios, a maioria não tem empresa formal constituída, mas a grande maioria caminha para se ter, são administradas por mulheres. Então há um crescimento muito forte da presença feminina na administração desses pequenos negócios, e há um sucesso muito grande desses pequenos empreendimentos que são administrados pelas mulheres. E um outro impacto fortíssimo é que não há um fechamento substancial dessas empresas. Eu não estou com o número aqui de cabeça, mas assim, a sobrevivência dos pequenos negócios apoiados pelo microcrédito orientado, que
tem o acompanhamento do assessor antes, durante e depois da assinatura do contrato de financiamento, ela é muito mais longa. A sobrevivência permanece por muito mais tempo do que as microempresas tradicionais. Então, a presidenta Dilma, no ano passado, lançou o programa de microcrédito pelos bancos públicos federais, o Crescer, e o modelo utilizado pela presidenta para levar isso para as demais instituições, como Basa, Caixa Econômica e Banco do Brasil, foi o modelo que vinha sendo utilizado e vem sendo utilizado pelo Banco do Nordeste, porque esse acompanhamento após a celebração do contrato, eu diria, é mais importante até do que o próprio apoio financeiro para aquelas pessoas, para que elas tenham a consciência de que os R$1.000 que ele está levando é para aplicar no pequeno negócio dele e não para comprar uma bicicleta, pagar uma prestação de uma moto, que a evolução do pequeno negócio vai permitir que ele tenha o recurso para fazer isso no futuro, e isso vem dando certo. Eu quero crer que essa replicação pelas outras instituições financeiras, com certeza, contribuirá muito para incluir pessoas que também hoje estão abaixo da linha de pobreza. O representante do IBGE colocou, e o presidente do Banco do Nordeste, com referência aos municípios. Eu fiquei estarrecido em saber que São Paulo tem 196 municípios com 6.000 habitantes. Isso realmente é preocupante, porque diminui, leva a ter saúde básica, isso leva o IDH lá para baixo, o ensino infantil vai para o espaço. Ele colocou muito bem as 3 esferas, que eu acho que a Constituição brasileira erra quando joga o ensino infantil para os municípios, que é o pilar da educação, é um erro crucial. E agora ele colocou aí bem claro essa questão dos municípios brasileiros com questão de investimentos. E eu gostaria de saber da representante aí do Ministério do Planejamento, o que fazer com o PPA para melhorar essas transferências com relação às verbas constitucionais desses municípios. Porque a maior tendência que existe é a falta de controle do governo federal com referência a esses repasses. Porque o maior roubo que existe dentro desse país são referentes a essas verbas federais para os municípios brasileiros. Eu gostaria de saber muito o que há de fazer o governo federal para ter um controle melhor, porque o TCU e a CGU não vem fazendo um bom trabalho com referência a isso. Primeiro dizer que os municípios são entes federados, têm autonomia federativa, assim como os estados. O governo federal ele tem que cumprir leis. A maioria dessas transferências, elas estão definidas na lei aprovada pelo Congresso Nacional. E também o Congresso Nacional, via TCU, tem a obrigação de fazer a fiscalização dessas verbas, e a CGU também. Acho que o desempenho do TCU, tanto quanto da CGU, nos últimos anos tem sido muito bom. E a questão da fiscalização tem sido cumprida. Agora, existe também um conjunto de outras verbas, que não são verbas de transferência obrigatória, que são verbas voluntárias, que são transferidas pela União, e que seguem essas definições, tanto do PPA quanto do orçamento, naquilo que é necessário para dar efetividade à política pública. Nós sabemos que num país com a dimensão do Brasil e com a organização federativa que nós temos, com a autonomia dos entes federados, você tem que trabalhar com estados e municípios de forma democrática, através de acordos. Você não há uma situação em que a União possa impor determinadas... não pode fazer imposições aos municípios e aos estados. Ele pode fazer grandes acordos políticos sobre as principais políticas públicas, sobre programas como, por exemplo, o Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria, ele não se desenvolve sem estados e municípios. Não há como. A pobreza, ela está no território. Ela está nos estados, ela está nos municípios. Tem que haver uma relação de confiança, tem que haver uma relação de cooperação na federação. Não há efetividade da política pública sem que essa efetividade se dê no território. Então,
Há um processo de cooperação entre os estados, os municípios e a União, hoje muito forte, muito mais forte do que havia antes. E esse processo de cooperação, ele só pode ser, ele deve ser cobrado pela sociedade, os resultados desse processo, através daquilo que nós estávamos falando aqui no início, que foi o que esse PPA trouxe de novo. Um conjunto de indicadores, um conjunto de metas muito objetivas que podem ser acompanhadas, né, que podem ser cobradas do compromisso do governo nos próximos 4 anos. Ele é muito claro. Os acordos também que são feitos são todos via, quando não são transferências obrigatórias, são via convênios, também são todos com acordos que podem ser, são passíveis de controle social e são passíveis de controle também pelos tribunais de contas e pela CGU. Tribunais de Contas do Estado também são controlados pelos Tribunais de Contas do Estado, são controlados pelos Tribunais de Contas da União. Eu acho que há hoje no país uma arquitetura institucional que dá condição, sim, de você evitar problemas de corrupção. É claro que isso erradicar totalmente isso é difícil, mas eu acho que o Brasil está no caminho. Acho que tem uma arquitetura institucional hoje suficiente para fazer isso. Meu nome é Wagner, eu sou do IBGE também, né? Também sou engenheiro, não sou economista. Mas eu achei interessante uma colocação que falou o representante do Banco do Nordeste, que é a rotatividade das equipes nas prefeituras, principalmente as pequenas. Eu até queria saber se o Ministério do Planejamento e o próprio mais difícil o banco, com certeza o Ministério do Planejamento tem como mais orientar políticas públicas para tentar fortalecer essas equipes técnicas no município, né? O que poderia ser feito para a gente realmente dar continuidade a esses programas, porque o que acontece é que às vezes uma gestão municipal muda e a gente sabe que uma fração muito pequena funcionários de carreira nessas prefeituras, então a mudança da gestão troca praticamente toda a equipe da prefeitura e o trabalho se inicia do zero. Então, qual será, ou qual pode ser alguma ação, alguma orientação do Ministério do Planejamento ou via Ministério das Cidades também, para a gente fortalecer equipes técnicas nesses municípios menores, para dar continuidade a esses programas, que realmente, senão nós vamos levar 70, 80 anos para conseguir ter um resultado disso daí. Eu queria só acrescentar a pergunta dele. Por exemplo, quando você pega saneamento, a maneira que você tem de controlar é o projeto. As prefeituras não têm capacidade de projeto. Você tem até empresas privadas grandes que atuam em determinadas regiões que estão ajudando a fazer projeto. Mas o que dentro, digamos, do escopo aí do orçamento, o que é, entre aspas, projetável e o que não é, para exigir alguma espécie de capacitação técnica? A maioria desses programas, principalmente esses de grande porte, Plano Brasil Sem Miséria, o Plano Brasil Maior também com certeza vai ter, eles trazem, junto com o recurso para a prefeitura, eles trazem programas de melhoria da gestão dessas prefeituras, entendeu? Então, há à frente um forte movimento também da Frente Nacional de Prefeitos, da articulação feitas através da Secretaria de Assuntos Federativos, da Secretaria de Relações Institucionais, que envolve um conjunto de melhorias de gestão dessas prefeituras, convênios para a melhoria da gestão, um conjunto de iniciativas de formação das equipes, especialmente essas envolvidas em grandes programas do governo federal, PAC, Bolsa Família, Plano Brasil Maior, há sempre, paralelo ao recurso que é transferido para os municípios e para os estados, programas de desenvolvimento da gestão. Deixa eu só fazer uma questão importante aqui. Quando se pega na ponta, eu tive recentemente numa pequena cidade do interior de Minas, e tem alguns avanços que houve na administração muito interessantes, que são alguns programas que as prefeituras se cadastram pela internet mesmo, aí se habilitam, tem verbas disponíveis, e isso não é educação, saúde. Mas quando você olha a realidade, o que me disseram é o seguinte: encaminham os projetos, tem uma dificuldade muito grande dos próprios ministérios, de pessoal, de analisar os projetos e liberar. Então as liberações acabam saindo via a interferência do político da região, que consegue pressionar através das emendas orçamentárias. De que modo que se pode analisar isso aí, essa questão da vazão desses projetos, que deveriam ser projetos impessoais, técnicos, mas que esbarram nessa dificuldade da resposta do organismo para
o projeto que venha via internet. E acaba, novamente, concentrando o poder nas mãos do chamado deputado despachante. Em geral, as escolhas dos projetos, PAC, Plano Brasil Sem Miséria, toda essa programação... Não, é mais em ministérios com projetos menores, aí, tipo a parte social, educação, saúde. Esses grandes projetos já estão... Também. Também. Eu não sei, a maioria das políticas que os ministérios fazem a gestão, elas têm diretrizes muito precisas. Inclusive, muitas seguem diretrizes de projetos de lei, políticas que são aprovadas pelo Congresso Nacional. As diretrizes são muito precisas, entendeu? A maioria das... As diretrizes políticas, quer dizer? Sim, claro. Eu pergunto, ninguém... Não, mas as diretrizes não. Políticas públicas. Eu estou falando de políticas públicas. São diretrizes aprovadas no Congresso Nacional, são diretrizes que podem ser analisadas e que são, bom, representam, eu acho, que as melhores escolhas da sociedade, porque são bastante discutidas. Tá? As diretrizes são muito precisas, as escolhas técnicas são feitas. Se depois da escolha técnica um ou outro projeto sofre esse tipo de ingerência na civil, é da política, mas eu não... Você falou com a maioria aí. Não acredito que seja a maioria, não, porque as A escolhas... política é fundamental aí, eu entendo. Não, a questão política, a questão política ela é fundamental porque nós vivemos numa democracia. A democracia faz escolhas. E essas escolhas, a maioria dessas escolhas passam pelo Congresso Nacional. Se quando a legislação é aprovada, as diretrizes que ela traz, elas são resultados de um diálogo político, é claro. Mas é nesse aspecto, no melhor aspecto da política que eu estou falando. Entendeu? Agora, se tem ingerências pessoais de um ou outro político, se tem, eu posso garantir que não são a maioria. Isso você pode pegar projeto por projeto e você vai ver que a maioria dos projetos selecionados, PAC, Plano Brasil Sem Miséria, Educação, Saúde, a maioria dos ministérios, ele faz sentido dentro da política e dentro das diretrizes do projeto de desenvolvimento que nós temos. Dentro daqueles princípios e daqueles objetivos que eu coloquei no início. Eu coloco, se quiserem fazer um estudo aprofundado, que eu acho que essas coisas muito pontuais, elas acabam desvirtuando a gente ter uma compreensão maior do todo da política. Eu acho que até vale, posteriormente, que a gente pegar todos esses elementos aí e fazer uma consulta, até uma matéria que mostre um pouquinho a realidade prática, digamos, aqueles pequenos projetos que estão ligados aí a essa questão da impessoalidade, que eu acho que foi um grande avanço que se obteve, mas que a gente tem alguns nós do meio aí que valeria a pena a gente discutir posteriormente. Um ponto que eu queria ver com o Banco do Nordeste é o seguinte: essa questão territorial que foi colocada pelo Ministério é fundamental. Vocês têm lá os seus agentes pelo Nordeste, mas é fundamental aí uma parceria com governos estaduais e municipais. De que forma que se dá essa parceria para garantir critérios técnicos de melhor aplicação de recursos? Nós temos buscado, desde o início da nossa atividade do banco, essa parceria com os governos estaduais e municipais. Essa questão da rotatividade, que você perguntou dos municípios, isso é meio difícil de um banco, por exemplo, ter controle sobre isso. O que a gente consegue, algum controle, é nos convênios que são assinados com o banco, seja convênios de financiamento, ou seja convênios de apoio à inovação, tecnologia, a gente sempre exige que os representantes municipais sejam servidores de carreira ou da prefeitura ou do governo do estado. Isso é uma forma de minimizar essa possibilidade de amanhã ser um outro interlocutor que não elimina totalmente, mas minimiza, porque se nós estamos tratando com um servidor de carreira, isso de certa forma ajuda. Nós temos buscado junto aos governos, principalmente estaduais, na CIF, uma parceria que tem a ver também com a sua pergunta anterior aí, que é de desenvolvimento de projetos. Eu diria que um dos grandes gargalos que há no país, e eu falo muito pela região Nordeste, mas eu não quero crer que seja só lá não esse problema. Eu acho que a qualidade dos projetos executivos que são desenvolvidos pelos poderes públicos municipais e estaduais no Brasil de uma maneira geral precisa melhorar, e muito, porque os projetos executivos que são desenvolvidos, nós passamos um longo tempo no país sem haver investimentos públicos significativos. Então,
desenvolver projeto numa prefeitura, desenvolver projeto no governo estadual era meio que um investimento sem retorno, porque o município ia gastar o dinheiro que já é escasso para desenvolver um projeto, quando não haveria, era muito improvável que houvesse um investimento para aquele projeto desenvolvido. Então, as pessoas se desacostumaram a ter um banco de projetos dentro de casa. E nós estamos, nos últimos anos, percebendo um investimento muito grande de recursos públicos, tanto principalmente do governo federal, mas também dos governos estaduais junto aos municípios, e a necessidade de se criar um banco de projetos, onde cada prefeitura tenha, conversando com a sua comunidade, com a sua população, quais são as prioridades, tenha um banco de projetos prioritários, e a partir da eleição desses projetos prioritários, que desenvolva efetivamente os projetos executivos que possam vir a ser utilizados para receber esses recursos públicos. Então, com os governos estaduais, a gente tem o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para lançar um programa de desenvolvimento produtivo no Nordeste, e é exatamente buscando financiar infraestruturas faltantes ou interligação de infraestruturas existentes para que nós possamos dar um maior resultado para alguns dos investimentos que já estão realizados. E um esses financiamentos do BID, eles se subdividem em várias linhas de atuação. E uma das linhas que nós apresentamos para o BID como necessária, e houve a concordância da instituição, foi o apoio ao desenvolvimento de projetos. Porque nós consideramos que para o governante, né, tem a ideia, tem a boa vontade, existe o recurso necessário para a contrapartida, há uma eleição de prioridade pela população, mas normalmente emperra quando falta o projeto. E as prefeituras municipais, vou falar pelo Nordeste brasileiro, elas são muito deficitárias de quadros técnicos com capacidade para desenvolver esses projetos. Então nós acreditamos que podemos, enquanto instituição pública de governo, apoiar maciçamente a constituição, o desenvolvimento desses projetos, para que quando as demandas de política pública cheguem nos órgãos, nos ministérios, do próprio banco para financiamento, elas já cheguem com um projeto mais qualificado que permita haver uma decisão de investimento que levou em conta o impacto daquele investimento na vida das pessoas. Então, a nossa parceria com os governos estaduais é presente, é constante, e nós estamos caminhando muito fortemente para isso. Você falou de saneamento. Saneamento básico é uma coisa que precisa haver um investimento maciço, né? Tem sido priorizado pelo governo federal esse investimento, é uma coisa que demora, não é fácil, é uma coisa que a própria população beneficiária só vê o benefício depois de feito, porque durante o que se vê, na verdade, é o impacto que se traz para o trânsito, por incrível que pareça, quando você vai fazer obra de saneamento, você quebra a rua inteira, traz buraco, atrapalha o trânsito, e isso, o impacto na vida da gente é muito forte. Então, é preciso haver uma conscientização da população para isso, é preciso haver, como tem havido por parte do governo federal, a decisão política, a decisão política institucional de priorizar os investimentos em saneamento, porque repercute diretamente nos índices de saúde, mas para que eles aconteçam precisa haver os projetos bem elaborados, principalmente no saneamento, porque é enterrado. Então, você vai cavar ali e você não sabe direito o que tem, então você precisa fazer sondagens, você precisa fazer payback de retorno, quantas famílias vão ser beneficiadas com uma determinada rede, se eu fizer essa mesma rede, já que o cobertor é curto, naquela outra direção, quantas famílias vão ser beneficiadas, e aí ver qual é o investimento que tem mais retorno imediato para a população. Então, nós estamos caminhando muito fortemente na conversa com os governadores do Nordeste brasileiro, na consciência de que cada governo estadual tenha um banco de projetos elaborado, não só o projeto como ideia, como decisão política de fazer determinada ação, mas a elaboração do projeto físico, projeto executivo daquela intervenção que vai ser feita na região. Quando a gente fala em xadrez com todas as peças, na semana passada encontrei o presidente da Vale, e um dos trabalhos que a Vale tem feito nas regiões aí de influência dela é justamente ajudar as prefeituras a montar projetos de saneamento. Ou seja, você tem hoje bancos públicos, você tem grandes corporações que podem ser mobilizadas para trabalhos sociais e públicos mais efetivos, você tem estruturas nacionais tipo SEBRAE, Fiesp, CNI, as federações de uma maneira geral, você tem as redes dos bancos públicos, aqueles bancos públicos de alcance nacional, que nem o Banco do Brasil e Caixa Econômica.
Ou seja, você tem todos os... Empresas que têm interesse em fazer parceria público-privada. Isso, o próprio MBC lá, o Movimento Brasil Competitivo, tem... Ou seja, você tem todos os integrantes da orquestra, né? E hoje você está aprendendo a reger orquestras aí, que é esse desafio do Pacto Federativo, de como definir regras, essas conferências nacionais, que eu acho que é uma bela herança da Constituição, que tem uma importância cada vez maior de coordenação de políticas. A gente fez alguns programas com essas conferências nacionais que eram vistas como tentativa de poder, de tomada de poder pelas massas, pela mídia. Essas conferências são fantásticas, né? Pega essa questão de inovação. Eu participei de uma das conferências aqui em São Paulo, você tinha lá o sindicato lá dos trabalhadores em laboratórios, você tinha a CNI, foi na sede da CNI, você tinha a Sociedade Brasileira de Física, você tinha... Então você discute em cada município as suas questões municipais, chega para o Estado, os municípios definindo as questões dos estados, vai para a União, e daí você define um conjunto de diretrizes que para você liberar os recursos você tem que cumprir aquelas diretrizes. Então você consegue ir de baixo a cima e voltar. Evidente que é um processo de construção ainda, em muitos municípios você tem a influência política na criação desses conselhos, mas aquele modelo SUS aí dos anos 80 e 90 que começou a ser desenhado lá atrás, hoje é um modelo federativo fantástico. É por isso que o Brasil de hoje é esse Brasil de você somar todas as peças aí em cima de objetivos nacionais. Então eu acho que é um avanço, tem muito que se avançar ainda, mas o caminho está dado, né? Bom, eu queria agradecer muito a presença do Jurandir e da Esther. Vamos fazer um pequeno intervalo para o almoço e voltamos para a última rodada aí. Muito obrigado.